Olá a todos, eu espero que esteja todo mundo muito bem. E vamos agora para o terceiro ciclo de palestra para a divulgação do conhecimento científico. Bom, eu me chamo Joelma Soares e junto a mim está a Maria da Conceição, a Shirley Silva e a Cleiniane de Oliveira. Bom, e nós temos como professor orientador o Rafael da Costa Almeida e nós somos alunas do terceiro módulo de Ciências Biológicas. E vamos abordar o tema, o uso da inteligência artificial no diagnóstico de doenças. Bom, primeiramente, para a gente entender o uso da inteligência artificial no diagnóstico de doenças, temos que entender primeiro o que vem ser a inteligência artificial. A inteligência artificial ela é um campo da ciência da computação que está voltada a uma inteligência similar à humana, através de máquinas inteligentes. Nós sabemos que a inteligência artificial ela vem crescendo, se destacando muito cada ano que se passa, né? E ela está revolucionando todo mundo, o mundo inteiro. Nós já estamos, né, inseridos nessa tecnologia, nessa nova tecnologia, nessa era da tecnologia. Já podemos encontrar em todos os lugares, em casa, na segurança, na educação, no transporte, na medicina, no mercado de trabalho. Ou seja, são diversas áreas que a inteligência artificial já está sendo inserida. E para melhorar um pouco o nosso conhecimento, eu trago aqui um filme, que é A Ponto I, que é Inteligência Artificial. Esse filme ele é dirigido por Steven Spielberg e tem como protagonista principal David, que vocês podem observar na imagem. Ele é um garotinho, esse garotinho da imagem, ele é um menino robô. Ele foi adotado pela Cybertronic do filme, né? E ele foi programado para amar. E diante disso, desse exemplo, né, nós podemos ver que a inteligência artificial, sim, ela consegue ser similar à inteligência humana. Através, né, da forma de amor, da sua percepção, habilidade, de como essas inteligências artificiais conseguem resolver problemas. E dessa forma, é evidente, né, que elas nos proporcionam benefícios, diversos benefícios. E aqui eu trago uma perguntinha. E a saúde, ela está sendo beneficiada com o uso da inteligência artificial? Vocês acham que sim? Bom, assim como os outros setores, a inteligência artificial na saúde, ela busca facilitar, né, os processos do cotidiano. E ela nos beneficia de forma através de processos, né, tecnológicos, logísticos e de novas tecnologias que se aplicam à inteligência artificial. E desse modo, essas tecnologias elas são usadas para transformar processos e procedimentos que eles vão desde a indústria médica até o diagnóstico de doença, né, de cada paciente, o seu histórico. E levando isso em consideração, podemos dizer que sim, a saúde ela é uma das áreas que mais se beneficia com a introdução da inteligência artificial. E são grandes vantagens que elas nos proporcionam para a medicina. Também tem outra perguntinha que ela é bastante relevante. São grandes dúvidas, né, que surgem sobre a inteligência artificial e eu vou destacar aqui mais uma. A inteligência artificial pode substituir os profissionais da saúde? Bom, ao contrário, né, que muitas pessoas pensam, a inteligência artificial ela está introduzida na medicina, né, na área da saúde, não é para substituir o profissional da saúde, pelo contrário, ela está sendo introduzida para melhorar o seu trabalho através de máquinas modernas e sofisticadas que têm a finalidade, né, proporcionar benefícios através de agilidade, processos mais ágeis, seguros e trazendo grandes vantagens para a medicina, que também evidencia
diagnósticos mais rápidos, seguros e de qualidade. E agora, nós chegamos aqui no nosso foco principal do projeto, que nós estamos aqui para informar, passar informações sobre as vantagens do uso da inteligência artificial no diagnóstico de doenças. E nós vamos destacar, ao decorrer do projeto, 3 tipos de doenças, que vai ser o uso da inteligência artificial no diagnóstico do câncer, do Alzheimer e da diabetes. Bom, aqui eu trago suas vantagens, né, dessa introdução da inteligência artificial. No caso, é a realização de diagnósticos mais rápidos, eficientes e seguros, que assim eles vão gerar tratamentos mais eficazes, que podem expandir a expectativa de vida e a qualidade de vida. Bom, nós sabemos, né, que quando se trata da nossa saúde, nós necessitamos de diagnósticos e tratamentos mais imediatos, né? E é justamente nesse ponto que a inteligência artificial ele tem esse papel, ele é introduzido na saúde, de nos fornecer procedimentos, diagnósticos, tratamentos mais rápidos, seguros e eficientes. Mas, infelizmente, nós encontramos uma problemática acerca desse conteúdo, que ela é gerada pelo preconceito. Sim, é o preconceito e a não aceitação de ser introduzido esse tipo de inteligência artificial no diagnóstico de doenças por parte da população. E é gerado principalmente pela pouca informação dos reais benefícios da inteligência artificial no diagnóstico de doenças. Ou seja, essa problemática ela é existente devido a existir pouco informação. Não são muitas informações que são passadas para a população sobre os reais benefícios da inteligência artificial no diagnóstico de doenças ou na saúde como um todo, né? E devido a isso, vai surgir dúvidas, vai gerar dúvidas, inseguranças, incertezas, aquelas perguntinhas, né, que eu falei anteriormente. Será se essa inteligência artificial ela vai substituir o profissional da saúde? Será se realmente a saúde está se beneficiando? E gera essas dúvidas que acarretam uma problemática para toda a sociedade, né? Porque a gente sabe que a inteligência artificial ela está introduzida para facilitar a nossa vida, né? Vai haver tipo um equilíbrio, tanto o equilíbrio para o profissional da saúde como para o paciente. Como assim? Bom, a partir do momento que a inteligência artificial ela está sendo introduzida na área da saúde, o profissional da saúde ele vai se beneficiar e o paciente também. Ou seja, o paciente ele terá um tempo-resposta mais rápido através do seu tratamento, do seu diagnóstico. Ele receberá com mais rapidez, mais agilidade, como já foi dito anteriormente, e isso propicia uma menos trabalho, né, para o profissional da saúde. Ou seja, vai haver um equilíbrio que vai beneficiar tanto o profissional quanto o paciente. Por isso que nós estamos aqui para passar essas informações e assegurar sobre os reais benefícios da inteligência artificial no diagnóstico de doenças, para assim tentar, né, reverter essa problemática ou até mesmo que ela acabe, essa problemática. E em relação a isso, eu trago aqui para vocês um vídeo que ele é bastante informativo, ele traz bastante informações. Ele é um aplicativo, o aplicativo EIDA, que ele avalia sintomas e sugere diagnóstico de doenças. Você está doente, então simplesmente descreve os sintomas em um app. Uma máquina conversa com você, muito semelhante a um médico de verdade. Depois de mais ou menos 20 perguntas, você recebe um possível diagnóstico. Esse app tem potencial para revolucionar a medicina? Daniel é um dos desenvolvedores do aplicativo EIDA. Eu acredito que o papel do médico vai mudar um pouco.
Minha experiência nos últimos 8 anos, trabalhando com muitos médicos, é que os melhores profissionais são aqueles que estão cientes de que, com o apoio da tecnologia, podem ser ainda melhores. Ao longo de 8 anos, médicos e programadores desenvolveram juntos o app e analisaram milhares de estudos. Este é o resultado que o EIDA fornece após uma análise dos sintomas. Na esquerda estão os sintomas que são confirmados ou negados pelo usuário. À direita estão as possíveis doenças. As linhas verdes mostram as respostas afirmativas e quão sólido é o argumento para um determinado diagnóstico. As linhas vermelhas mostram os sintomas que foram negados pelo usuário e as doenças que eles descartam. O aplicativo é usado em todo o mundo e a maioria dos diagnósticos é correta. A taxa de acerto é quase tão alta quanto a de um médico de verdade. Para melhorar ainda mais a taxa de acertos, os criadores do aplicativo usam a inteligência artificial. Em casos de doenças graves, o aplicativo adverte o paciente de que ele deve procurar um médico. EIDA apontou que Suraj poderia sofrer de sinusite, o que também foi diagnosticado pelo médico. O sistema reconheceu corretamente a maioria dos sintomas do paciente. Isso é bom, eu acho que o app não vai substituir o médico, porque o exame clínico é muito importante, mas definitivamente é uma ajuda significativa. O desejo dos desenvolvedores do aplicativo é que, no futuro, a inteligência artificial possa detectar doenças antes mesmo que os usuários as percebam. Eu acredito que a inteligência artificial certamente contribuirá para ajudar as pessoas a viverem mais saudáveis e por mais tempo, e, acima de tudo, a prevenir doenças. É exatamente o que o EIDA quer. Portanto, vimos que a inteligência artificial ela anda lado a lado com a medicina, gerando grandes vantagens para o diagnóstico de doenças. Agora, eu vou passar a palavra para a minha amiga Maria da Conceição, que vai dar continuidade falando sobre o uso da inteligência artificial no diagnóstico do câncer. Oi pessoal, eu sou a Maria da Conceição e dando continuidade à nossa apresentação, vamos adentrar agora no tópico Inteligência Artificial no diagnóstico de doenças, especificamente do câncer. Bom, como a nossa colega Joelma já apresentou no início da apresentação sobre o conceito de inteligência artificial, vamos entender agora o conceito de algumas sub-áreas da inteligência artificial, para assim facilitar a compreensão de vocês com os tópicos que vêm a seguir. Bom, dentro da inteligência artificial, há sub-áreas e dentre elas nós temos a Machine Learning, ou aprendizado de máquina, que essa sub-área, ela preocupa-se com o desenvolvimento de programas que têm a capacidade de aprender com os dados. Esses algoritmos de aprendizagem de máquina, eles são utilizados por empresas como a Netflix e o YouTube. E dentro da Machine Learning, nós temos a Deep Learning, ou aprendizagem profunda, que é uma parte do aprendizado de máquina que, por meio de algoritmos de alto nível, imita a rede neural do cérebro humano. Esses dados, eles são submetidos a várias camadas de processamento que simulam a forma de pensar dos neurônios. E dentro da Deep Learning, nós temos as redes neurais artificiais, que são métodos de Deep Learning com capacidade de reconhecimento de padrões complexos ou numerosos. E essas redes neurais, elas podem ainda se dividir em vários tipos, mas vamos citar aqui apenas a rede neural convolucional, já que quando se trata do diagnóstico de doenças, ela é a mais utilizada por desempenhar um ótimo papel na classificação de imagens. Bom, partindo agora para a primeira doença que será tratada nessa apresentação, temos o câncer. Mas o que seria o câncer? Bom, o câncer é um termo que abrange mais de 150 diferentes tipos de doenças, ou seja, não é uma doença única. Temos, por exemplo, o câncer de mama, o câncer de colo de útero, de pulmão, de pâncreas, enfim, temos vários outros tipos de câncer. E essa diversidade de doenças se dá pelo fato de que qualquer célula do nosso corpo, qualquer parte do nosso corpo, tem potencialmente chances de desenvolver um câncer. Mas se são doenças assim tão variadas e umas tão diferentes das outras, o que faz ela se encaixar como um câncer, ser considerada um tipo de câncer? Bom, temos duas características principais que fazem essa variedade de doenças serem consideradas o câncer. Temos o crescimento descontrolado das células e a capacidade de
metástase. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. Bom, nessa imagem bem dinâmica, bem elucidativa, temos aqui representado como é o crescimento, o desenvolvimento normal das células do nosso corpo. Bom, o normal, né, uma célula normal, ela cresça, se reproduza, duplicação do DNA e morra. Esse é o ciclo natural, né? No entanto, uma célula normal ela pode sofrer alteração, né, do seu DNA e essa célula mutada ela pode começar a se dividir de maneira desordenada e dar origem a um tumor. E esse tumor, esse amontoado de células, sendo maligno, pode dar origem a um câncer. E o fato da metástase é que essas células mutadas elas podem invadir outros tecidos e órgãos, seja esses tecidos próximos uns dos outros ou até mesmo longe, né? E as causas? Bom, já se sabe que entre 10% e 20% dos casos de câncer são diretamente relacionados à genética, e entre 80% e 90% estão associados a fatores ambientais, hábitos e estilo de vida. Bom, essa imagenzinha aqui da balança do lado, que vocês estão podendo observar, ela exemplifica muito bem isso, porque é fato que o câncer ocorre devido a alterações nos genes, mas o que causa essas alterações? O que influencia essas alterações? E como está exposto aqui, os fatores ambientais, os hábitos de vida das pessoas, seja a ingestão exacerbada de bebida alcoólica, o ato de fumar, a exposição demais ao sol, às substâncias químicas, a falta de exercício físico, esses podem ser fatores que eles influenciam, né, as alterações do gene e que podem vir a ser um fator de risco para um possível câncer. E sobre os dados, temos aqui que, segundo a Agência Internacional para Pesquisa sobre o Câncer, 2020 pode ter chegado ao fim com 19,3 milhões de novos casos registrados de câncer no mundo e 10 milhões de óbitos. Bom, como nós vimos, temos vários tipos de câncer e nós não podemos ficar falando aqui de todos os tipos de câncer que vai levar muito tempo. Então, nós vamos nos atentar a apenas dois, inicialmente pelo câncer de mama. Bom, como nós vimos, essa doença ela é causada pela multiplicação desordenada de células na mama. E é uma doença múltipla, pois há vários tipos de câncer. Nas mulheres é um dos cânceres mais fatais, lembrando que os homens também podem desencadear o câncer de mama, mas a chance é muito mais menor do que nas mulheres. E as causas? Quais são as causas desse tipo de câncer, né? Os fatores de risco. Bom, dentre os vários tipos de causas ou fatores de risco, o principal, o de maior risco, é a idade. Ou seja, após os 50 anos, há uma maior probabilidade de desencadear esse tipo de câncer. E o diagnóstico? Bom, inicialmente é feito um exame clínico pelo próprio médico, onde ele vai fazer a análise, né, através do toque na mama, para ver se há alguma anormalidade, mesmo assim encaminhado para um exame de imagem, e pode ser mamografia, ultrassom, ressonância magnética, só que o diagnóstico, a confirmação desse diagnóstico só é feita por meio da biópsia, que consiste na retirada de um fragmento, seja por extração por agulha ou por uma pequena cirurgia. E voltando aqui para esses exames de imagens, normalmente eles são analisados por 2 radiologistas independentes para poder determinar o segmento do paciente, caso haja necessidade, por outro, né, completando assim os 3 radiologistas. Bom, Maria, você já falou muito sobre o câncer, mas como a inteligência artificial pode auxiliar no diagnóstico dessa doença? Então, pessoal, desde 2012, alguns estudos têm proposto sistemas de Deep Learning, né, que auxiliam no diagnóstico do câncer de mama, utilizando principalmente a rede neural populacional, e a partir da análise de imagens depositadas em bancos de dados, o algoritmo cria padrões de reconhecimento. Então, esses sistemas são treinados para considerar fragmentos muito pequenos da imagem em resolução total. Então, vocês puderem observar nessa imagem aqui que está ao lado de uma rede neural convolucional, aqui está uma esquematização de como mais ou menos ela funciona. E quando ela é alimentada inicialmente por várias imagens de lesões da mama, de câncer de mama, ela vai pegar essas imagens através de seus circuitos complexos, ela vai processar as informações em camadas, ou seja, ela vai pegar essas imagens, vai analisar, comparar,
vai atribuir mais ou menos importância a cada informação daquela imagem e assim passar para a sua camada posterior, e essa camada vai fazendo mesmo e passando até chegar no final todo esse processo desse sistema, e aí ela vai aprendendo a reconhecer quando há uma lesão, quando há um câncer de mama. Assim como nós seres humanos aprendemos com experiência, assim como um radiologista profissional aprende, quanto mais ele analisa imagens, exames de imagem, mais técnico, mais bom naquilo ele vai ficando. E assim acontece com a rede neural, só que em menos tempo ainda. Bom, e o outro tipo de câncer que iremos abordar agora é o câncer de pele. Este se dá pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Estas células se dispõem formando camadas que, dependendo da camada afetada, têm diferentes tipos de câncer. De forma geral, temos o melanoma e os não melanoma. Qual seria a diferença entre esses tipos de câncer? Bom, o tipo de câncer melanoma, ele tem origem nas células produtoras de melanina, que são as substâncias que determinam a cor da pele. Ele é mais frequente em adultos brancos e é um tipo mais grave, né, do que os outros, porque ele tem uma alta possibilidade de provocar metástase. Como eu falei lá no início da minha fala, que a metástase é a capacidade das células cancerígenas, né, alcançar outros tecidos e outros órgãos. E os tipos de câncer não melanoma, esse é o mais frequente e de menor mortalidade. Ele acomete principalmente pessoas de pele clara, sensíveis à ação dos raios solares. E quanto ao diagnóstico, como a inteligência artificial poderia auxiliar nesse quesito? Então, pessoal, a Unicamp, aqui no Brasil, desenvolveu um sistema utilizando Deep Learning para auxiliar o diagnóstico do melanoma. Aqui do lado tá esses dois pesquisadores que fazem parte, do grupo, que desde 2014 estava estudando, treinando e desenvolvendo esses algoritmos para ajudar no diagnóstico do melanoma. E como foi elaborado o padrão de reconhecimento? Bom, usou-se cerca de 30 mil imagens de lesões na pele de um banco de dados internacional para, assim, treinar a rede neural. Assim como no câncer de mama, como eu mostrei para vocês, a rede neural, pegou as imagens, analisou e tudo mais, processou, até ir aprendendo a diagnosticar o câncer de pele. E assim, a intenção do pessoal da Unicamp, de desenvolver esse sistema será disponibilizar nos postos de saúde, porque sabemos que não é fácil, não é de forma igualitária a distribuição desses profissionais em todas as áreas. Então, há lugares que não existe essa questão de radiologista, ou então é muito complicado. Então, a disponibilização desse sistema, que funcionaria até mesmo num celular, num postinho de saúde, seria muito útil. Porque como esse câncer, o melanoma, ele é grave, se não diagnosticado precocemente, as chances de morte são muito altas, é muito alta. Então, pessoal, assim como no câncer de mama, como no câncer de pele, e vários outros tipos de câncer, o desenvolvimento da inteligência artificial, especificamente das redes neurais, da Deep Learning, é muito útil, porque ela pode trazer muitos benefícios para ambas as partes, paciente e médico. Pode diminuir a sobrecarga dos médicos, pode proporcionar um diagnóstico muito mais rápido, evitando assim mortes, um diagnóstico mais preciso. E passo a palavra agora para minha colega Shirley, que vai dar continuidade apresentando os benefícios da utilização da inteligência artificial no diagnóstico de outra doença. Olá, pessoal, eu me chamo Shirley Silva e, dando continuidade ao nosso projeto, eu vou falar sobre a inteligência artificial no diagnóstico da doença de Alzheimer. Bom, a doença de Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa mais frequente associada à idade. O que isso quer dizer? Ela é neurodegenerativa porque ocorre uma espécie de degeneração na célula nervosa. E ela é mais frequente associada à idade porque, normalmente, as pessoas que possuem Alzheimer, elas são diagnosticadas na faixa etária de 60 anos de idade. É uma doença progressiva,
clinicamente caracterizada pelo comprometimento das habilidades cognitivas, como demência, juntamente com sintomas comportamentais. E a Associação Brasileira de Alzheimer estimou que cerca de 1 milhão de brasileiros convivem com essa doença atualmente, podendo ser que esse número seja bem maior, justamente pela falta de não ter um diagnóstico mais rápido e preciso. Bom, e a Alzheimer, ela é caracterizada por uma espécie de atrofiamento no cérebro. Como vocês podem ver aqui nessa imagem de um cérebro saudável, e aqui é uma imagem de um cérebro de um paciente que tem Alzheimer, num estágio já bem avançado. Percebe-se que ela está atrofiada, e isso ocorre por conta da morte celular neuronal, que vai afetar principalmente as regiões do hipocampo, que envolve a memória recente da pessoa. Lembra que eu falei que a doença de Alzheimer é uma doença progressiva? Então, vai se formar uma espécie de placas, no qual elas vão se espalhar de forma exponencialmente conforme vai passando o tempo. E essa doença, ela passa por 3 estágios, no qual o estágio inicial, as placas elas vão se formar nas regiões envolvidas na aprendizagem, memória, pensamento e planejamento, como vocês podem ver aqui na imagem. E no estágio leve e moderado, as placas elas vão se espalhar em regiões envolvidas com a fala e a compreensão de discurso e percepção de localização. Ou seja, nesse estágio, a pessoa ela já vai ter dificuldade em se comunicar e de compreender o que a outra pessoa está falando. E no estágio grave, as placas elas já vão estar bem envolvidas nas regiões do cérebro, como mostra aqui na imagem, e a pessoa ela vai perdendo a capacidade de se comunicar e de reconhecer a própria família e de até mesmo se cuidar. E como é feito atualmente o diagnóstico dessa doença? Bom, o diagnóstico dela é clínico, segundo o Instituto Nacional de Neurologia, onde o médico ele vai fazer uma série de perguntas, quais os sintomas que a pessoa está sentindo, e testes comportamentais e mentais. E requer também o exame de imagem do cérebro através da ressonância magnética. Porém, o diagnóstico definitivo da Alzheimer, ele requer confirmação post-mortem. E o que isso quer dizer? Isso significa que a família daquele indivíduo só vai ter certeza que ele teve Alzheimer depois que ele morrer. Ou seja, a família está interessada em saber se aquela pessoa da família teve mesmo Alzheimer. Então, o médico vai examinar o cérebro dessa pessoa e vão identificar características específicas neuropatológicas do cérebro e diagnosticar falando, realmente essa pessoa ela teve Alzheimer. Então, surge a seguinte pergunta: como a inteligência artificial ela pode diagnosticar essa doença? Bom, a inteligência artificial ela pode diagnosticar a doença de Alzheimer de forma mais rápida e precisa, mostrando ainda em que estágio da doença aquele paciente está. Vale ressaltar que, atualmente, a Alzheimer ela não tem cura. O que temos hoje são basicamente medicamentos que ajudam, auxiliando no tratamento dessa doença, de forma que eles vêm para retardar os sintomas dela, já que é uma doença progressiva, e por isso que há essa necessidade de ter um diagnóstico mais rápido e preciso. E foi pensando nisso que os pesquisadores da Unicamp, aqui no Brasil, eles desenvolveram um método utilizando inteligência artificial para diagnosticar a doença de Alzheimer. Para esse estudo, foi utilizado a inteligência artificial redes neurais convolucionais com algoritmos específicos, no qual foram treinados e adaptados. Para treinar esses algoritmos de inteligência artificial, os pesquisadores coletaram mais de 20 imagens de cérebros, que eram cérebros saudáveis e cérebros que tinham Alzheimer. E a partir de então, dessas amostras, foi extraindo os padrões, ajudando a fazer esse diagnóstico. Aqui a imagem de um dos pesquisadores envolvido nesse estudo. E como essa inteligência artificial ela vai funcionar na prática?
Bom, o que temos hoje é um diagnóstico clínico, e no qual o médico também exige um exame de imagens do cérebro, no qual ele vai ter que passar por toda a estrutura do cérebro, avaliar toda a imagem e dar o diagnóstico, o que muitas vezes dificulta na rapidez esse diagnóstico e na precisão dele. E como é que funcionaria essa inteligência artificial? Bom, o sistema ele vai receber como entrada a fotografia do cérebro retirada da ressonância magnética e dará como saída dois dados importantes para o médico, como por exemplo aqui nessa ilustração. Aqui na camada de entrada vai receber as fotografias da ressonância magnética do cérebro do paciente e aqui a inteligência artificial vai começar a processar essas imagens e vai dar dois resultados como saída, que um é o palpite sobre qual estágio da doença aquele paciente está, se ele tem realmente Alzheimer, ou se ele está no estágio inicial, ou se ele está já no estágio avançado. E, além disso, vai dar como resultado para o médico quais regiões do cérebro a ferramenta ela considerou mais relevante para chegar naquele resultado. Em vez do médico ele ter que estudar toda a estrutura do cérebro, a inteligência artificial já vai fazer isso. Ela vai estudar o cérebro como um todo e vai dar as regiões mais relevantes que ele achou para diagnosticar essa doença. Aí o médico vai avaliar só essas estruturas aqui, no que vai facilitar no diagnóstico mais rápido. Bom, gente, eu expliquei de uma forma mais detalhada, mas na prática ele ocorrerá em cerca de 15 minutos esse diagnóstico ele já vai estar pronto, sendo que é normalmente feito só pelo médico, ocorre cerca de 20 horas ou até mesmo semanas para poder esse diagnóstico ele ser feito. Por isso que o intuito da inteligência artificial e desse estudo não é substituir o profissionalismo dos médicos, mas sim ter uma ferramenta para que eles possam utilizar como auxílio para ter um melhor diagnóstico de forma mais precisa e bem mais rápido. Bom, agora eu vou passar a palavra para a minha colega Cleiniane. Olá, meu nome é Cleiniane e eu vou dar continuidade falando um pouco sobre a inteligência artificial no diagnóstico da doença diabetes. Bom, segundo o Ministério da Saúde, diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, que é o hormônio que regula a glicose no sangue e garante a energia para o organismo. A insulina, ela é um hormônio que ele é produzido pelo pâncreas e que tem a função, de quebrar as moléculas de glicose, transformando-as em energia para a manutenção das células do nosso organismo. E o diabetes ele pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas elas podem levar a complicações. Essas complicações elas podem ser no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins, nos nervos, e em casos mais graves o diabetes ele pode levar à morte. Aqui eu trouxe os principais tipos de diabetes, lembrando que além desses três, tem outros tipos. Diabetes tipo 1, ele é causado pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de defeitos no sistema imunológico, em que os anticorpos eles vão atacar as células que produzem a insulina. No diabetes tipo 2, resulta da resistência à insulina, de deficiência na secreção dela, e esse tipo ele ocorre em cerca de 90% dos diabéticos. E temos também o diabetes gestacional, que é a diminuição da tolerância à glicose. Esse é diagnosticado pela primeira vez na gestação, podendo ou não persistir após o parto. Quais os sintomas dos diferentes tipos de diabetes? Referente aos sintomas, eu vou falar sobre os três tipos que foram citados no slide anterior. No diabetes tipo 1, os sintomas incluem sede excessiva, mixação frequente, fome, cansaço e visão turva. No diabetes tipo 2, os sintomas incluem aumento da sede, mixação frequente, fome, cansaço e visão turva. E também, em alguns casos, no diabetes tipo 2, não pode haver nenhum sintoma. No diabetes gestacional, na maioria dos casos, não há nenhum sintoma e o exame de glicemia durante a gestação é usado para o diagnóstico. E como é o tratamento da doença? Bom, o tratamento é por meio de dieta,
medicamentos orais ou insulina, e o tratamento, que é o tratamento principal. E também é necessário realizar exames regularmente para verificar a presença, né, de complicações. Afinal, o diabetes ele não tem cura. O que pode acontecer é que a pessoa ela passe a apresentar durante ou depois de um tratamento níveis controlados de açúcar no seu sangue, que podem ser até serem níveis normais. Aqui eu coloquei alguns dados de números que destacam o crescimento alarmante da prevalência de diabetes. São dados da 9ª edição do Atlas de Diabetes da IDF. A previsão é que o número total de pessoas com diabetes aumente para 578 milhões em 2030 e para 700 milhões em 2045. 374 milhões de adultos têm intolerância à glicose, colocando-os em alto risco de desenvolver diabetes tipo 2. O diabetes está entre as 10 principais causas de morte, com quase metade ocorrendo em pessoas com menos de 60 anos. Estes resultados eles são importantes para mostrar que muita coisa precisa ser feita para reduzir o impacto do diabetes. As evidências sugerem que o diabetes tipo 2 muitas vezes pode ser prevenido, enquanto o diagnóstico precoce e o acesso a cuidados adequados para todos os tipos de diabetes, eles podem evitar ou retardar complicações em pessoas que vivem com a doença. Bom, como a inteligência artificial auxilia no diagnóstico da diabetes? Eu trouxe aqui um artigo que é o desenvolvimento de um sistema para auxílio ao diagnóstico de diabetes empregando redes neurais artificiais. Esse artigo, ele apresenta o desenvolvimento de um sistema inteligente denominado Sistema de Auxílio ao Diagnóstico de Diabetes, com capacidade para aprender e fazer análise de novos dados com o conhecimento adquirido, empregando redes neurais artificiais. Nesse contexto, esse trabalho ele teve como principal contribuição o desenvolvimento da ferramenta que pode ser utilizada por profissionais da área da saúde no auxílio ao diagnóstico do diabetes tipo 2. E como é o acesso, né, a essa ferramenta? Bom, o acesso à aplicação ela pode ser por meio de dispositivos tais como smartphone, tablets, computadores. Por meio dessa aplicação são manipuladas as informações necessárias para apoiar, né, o diagnóstico. Para treinar e testar a aplicação da RNA no sistema desenvolvido, utilizou-se a base de dados da Universidade da Califórnia. Essa base de dados, ela contém as informações que são referentes a uma comunidade indígena que é conhecida por apresentar grande taxa de incidência de diabetes no mundo. E para cada pessoa que compõe a base é informado o número de vezes que a pessoa ficou grávida, teste oral de tolerância à glicose, pressão arterial, espessura da dobra cutânea do tríceps, idade, índice de massa corporal e a classificação, que é possuir ou não diabetes. A solução apresentada, né, nesse trabalho, ela envolve a implementação de um sistema de informação para o apoio, né, ao diagnóstico dessa doença, empregando as redes neurais artificiais. E essa aplicação ela é responsável por receber os dados dos pacientes e submetê-los às redes neurais para que o teste seja realizado. E essas redes neurais artificiais, elas possuem objetivos que são diferentes, sendo que uma foi treinada para a busca de casos normais e a outra para diagnosticar casos de diabetes. Na base de dados do Sistema de Auxílio ao Diagnóstico de Diabetes, são armazenadas todas as informações que o levantamento coleta, e sendo que a mesma é dividida em duas partes, uma para fazer o treinamento das duas redes neurais e a segunda para fazer o teste das mesmas. E essa divisão é de 30% da base para o teste e 70% para o treinamento. Foram desenvolvidas duas redes neurais artificiais, sendo que as duas foram treinadas com as mesmas informações
Entretanto, uma dessas, ela vai realizar a detecção da diabetes e a outra ela vai buscar os casos normais, onde não é encontrada a doença. Cada uma delas fornece uma porcentagem de certeza, que é calculado pelo algoritmo da RNA por meio da implementação de um qualificador de certeza. E quais foram os testes, e validações? Bom, a aplicação ela foi testada e validada por meio da base de dados PID. Um fator de certeza foi de no mínimo 75%. A base PID ela já foi testada e validada por um número expressivo de pessoas especializadas na área de diabetes. E para os testes realizados, obteve-se um resultado satisfatório após 83 treinamentos, já que o índice de acerto ficou dentro dos parâmetros que eram esperados. A conclusão. Bom, diante do que foi exposto durante o projeto, tornou-se possível a compreensão do conceito de inteligência artificial e os benefícios que esta pode proporcionar no diagnóstico de doenças, ressaltando ainda os principais métodos de inteligência artificial utilizados. Dessa forma, através de pesquisas bibliográficas, concluiu-se que a inteligência artificial já traz inúmeras vantagens, como agilidade e precisão no diagnóstico de doenças como câncer, diabetes e Alzheimer. E ainda pode tornar-se mais útil, pois há estudos promissores na área. É fato que ainda existe bastante desinformação sobre essa temática. Nesse sentido, um dos objetivos desse trabalho foi trazer essas informações para a sociedade. Bom, aqui estão as referências utilizadas para fazer o nosso projeto. Temos aqui o e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida. E é isso. Muito obrigada.